Não, porque alguns irmãos estavam me perguntando sobre aquela passagem que tem em Isaías. Tem Isaías e tem, eu acho que em Jeremias ou em Ezequiel, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. E aquela passagem que tem, que diz que a andorinha sabe quando vem o verão, e o grou sabe a pomba, o grou sabe o tempo da arrebação, mas o povo não conhece a obra do Criador. E aí diz assim, então é mentira aquela passagem que fala em Eclesiastes 3 que os homens são como os animais. Meus irmãos, nós só falamos aquilo que sabemos e testificamos aquilo que vimos. Foi assim que Yahushua falou para Nicodemos. Por quê? Porque enquanto nós não temos o conhecimento do nosso soberano, nós falamos aquilo que nós aprendemos. Quando nós alcançamos o conhecimento do nosso soberano, aí a gente passa a evoluir naquilo que nós estamos ensinando. Então o que ocorre? Tem muitos irmãos aí, muitos filhos de Arro, que está renovando os ensinamentos, porque está aprendendo novas coisas com o nosso soberano. Muitos irmãos chamavam coração, já não está chamando mais, está chamando entendimento. Está entendendo? Porque muitos irmãos chamavam maravilha, não está falando mais. Está entendendo? Fala prodígios, sinais. Muitos irmãos falavam paz, já não está falando mais, agora é tranquilidade. Muitos irmãos falavam amor, não está falando mais, mas está falando bondade. E muitos irmãos também que estão aprendendo sobre os animais. O nosso soberano, ele é sincero e reto para conosco. E fiel. Eu ainda não aprendi sobre a palavra fiel, se ela é pagão não, porque nossa linguagem é toda pagã. Mas tem algumas coisas que devemos evitar de falar. Mas fiel eu ainda não tenho certeza. Então o que ocorre? Eu busquei do nosso soberano, e muitos também buscaram, que eu sei, e descobrimos que aquela passagem que está lá em Eclesiastes, no Correlei, que diz que nós somos como os animais, ela é forte, né? Que ela diz assim: quem pode garantir que o fôlego dos animais vai para baixo e o nosso vai para cima? Todos são pó e para o pó retornará. Por quê? Porque nós vivíamos lá nas alturas, nós vivemos lá em cima. Só que havia um ministro de Arro, um ser de Arro, que tinha um cargo de chefia muito grande, muito forte, e ele se rebelou contra o Altíssimo. E quando ele se rebelou contra o Altíssimo, ele conseguiu persuadir alguns para que também passasse para o lado dele, formasse um exército com ele e pelejasse contra o Altíssimo. Só que aí, com essa luta, muitos de nós viemos parar aqui embaixo na terra. Viemos parar aqui embaixo e esse ministro, chamado Rassatã, ou seja, ele passou a se chamar Rassatã, e aí ele colocou um reino aqui na terra, e muitos vieram parar aqui. Só que muitos se arrependeram e pediram a Yahweh para retornar, porque achou que Rassatã estava com a razão. Porque muitos desses seres que foram enganados ainda estavam em um processo como uma criança aqui na terra, que quando está crescendo está sem entendimento. Então esses seres estavam recém-criados lá em cima. Então estava sem entendimento, e Rassatã aproveitou para persuadir. Mas muitos deles já estavam com conhecimento avançado e preferiram passar para o lado do Rassatã. Então esses que
foram persuadidos por Satã, ainda quando recém-criado, pediram para voltar lá para cima, pediram perdão a Yahweh e pediram para voltar lá para cima. Yahweh não permitiu que voltasse para lá, mas permitiu que fosse dado corpos carnais para esses seres, para que eles pudessem viver aqui na terra, passar por um processo, pagar um certo preço, ser purificado e depois voltar para o reino de Yahweh. Mas muitos desses seres, que vai ser um assunto para um próximo vídeo, não quiseram, e aí ficaram sem corpos carnais e do lado de Satã reinando. Outros foram permitidos também ter corpos carnais e estão aí. Mas desses que aí receberam corpos carnais para se purificar, muitos vieram para corpos humanos, mas outros para corpos de animais. Então os seres que estão dentro dos animais e os seres que estão dentro dos seres humanos, são os mesmos seres. A diferença é que quando um ser ele entra em um corpo carnal, ele se comporta de acordo com aquele corpo carnal. Ou seja, o ser que ele entrou no cavalo, ele vai andar como um cavalo, relinchar igual a cavalo e agir como um cavalo. O ser que entrou no tigre, ele vai ter aquele instinto selvagem de tigre, de caçar, de matar e miar ou rugir, ou não sei como é que o tigre, ele grita, alguns dizem que ele grita iau, né? Ele chama iau, né? Mas ele tem, o ser vai usar aquela voz do tigre para se comunicar. Os seres que entrarem nos pássaros, eles vão voar, eles vão, tá entendendo? Viver em árvores, vão se alimentar de ração e vão cantar igual a pássaros. E os que entrarem no ser humano vão trabalhar, entendeu? Vão se relacionar, vão falar, vão criar coisas, vão destruir coisas, porque está no corpo do ser humano. Mas os seres humanos e os animais têm a mesma essência de Yahweh. Por isso que se o homem ele machucar um animal, ele vai pagar o preço como se fosse machucar um ser humano. Porque às vezes tem pessoas que machucam animais achando que não vai ter castigo, mas não machuca um ser humano achando que vai ser castigo. Eu mesmo, quando estava no pecado, quando eu estava usado por Satã, quando eu servi a Satã, eu matei vários animais. Matei envenenado, matei de pedra, matei de várias formas. Animais que me importunavam, que tentavam me matar ou me ferir. Então eu matei muitos desses animais. Porém, hoje eu já não faço isso. Tá entendendo? Aí alguém pergunta, mas não se mata um boi para comer, não se mata um frango? Mas aí que tá. Se a gente se levar pelo lado lógico, matar um animal para se alimentar, ou matar por maldade, ou matar por prazer, será que é a mesma coisa? Isso é um assunto para outro vídeo. Tá entendendo? Mas tem uma passagem que diz que aquele que fere o boi é como que fere um homem. Tá entendendo? Por que isso? Aí alguém fala assim, não, porque o cara que tem coragem de matar um boi, ele tem a mesma coragem de matar um ser humano. Negativo. Porque eu conheço muitos boieiros, muitos boiadeiros, que a Bíblia chama boieiro, e aqui chama boiadeiro, como meu pai ele foi boiadeiro, trabalhou em carro de boi, trabalhou em matadouro, e meu pai nunca matou um ser humano, ele nunca teve coragem de suspender a mão para matar um ser humano, nem com faca, nem com nada, mas no boi, no porco, ele metia a faca no pescoço e cortava. Porque ele estava fazendo aquilo para trabalhar em função de oferecer alimento para a população. Tá entendendo? Mas quando se fala que o que fere um boi é como se fere um homem, é porque o castigo é o mesmo. O castigo é o mesmo. Tá entendendo? Quando os biólogos falam assim, ó, não mate uma cobra quando você vê, solte-a na natureza. Se ela lhe picar, pega ela viva e leve para um laboratório para ser estudado o soro antiofídico que vai ser aplicado em você.
Ele está sendo usado por Yahweh. Porque se você matar um animal daquele, você pode pagar o preço. Porque você matou um animal daquele. Porque aquele animal, do mesmo jeito que eu e você é importante, somos importantes na natureza, os animais também são importantes na natureza. Os animais, eles se alimentam de outros animais, para manter a cadeia alimentar e o ecossistema. Ah, mas já que os seres que estão nos animais, ou mesmo que estão no homem, então quando ele matar outro ser para comer, ele vai também pagar o preço. Mas se lembra que eu disse a você que isso é um assunto para outro vídeo? Aí um tigre, ele pode matar um ser humano por instinto. Ele pode pagar também o preço diante do nosso soberano. Porque ele viu, porque ele se soltou de uma jaula ou coisa parecida e foi lá e matou o ser humano. A não ser que o ser humano foi que provocou o instinto daquele animal para matar os seres humanos. Mas a verdade é que, independente de qualquer coisa, o ser que está no animal é o mesmo ser que está no ser humano. Não há diferença nenhuma. Todos são da essência de Yahweh. Até alguns seres satânicos que entram no ser humano, para induzir o ser humano, ele também entra nos animais. Que se você for lá na Bíblia, você vai ver que aquele demoniado gadareno, que ele tinha mais de 2.000 demônios, que ele tinha uma legião. Quando os demônios foram expulsos, entraram naquela manada de porcos, jogaram os porcos lá no mar e mataram os porcos. Então, quer dizer, uns seres espirituais que estavam dentro de um ser humano e saiu, entrou em corpos de animais. Entendeu? Então, é uma coisa muito profunda. É uma coisa muito terrível. Então, hoje em dia, tratar um animal bem é uma coisa do nosso soberano. Porque o soberano não se agrada que animais sejam maltratados, mortos. E até, como eu disse, maltratados. Pessoas que judiam de animais. Pessoas que maltratam animais. Eu conheço pessoas que botam bomba no rabo do gato e soltam para a bomba explodir, o gato se esbagaçar. Tem pessoas que, já vi pessoas cortar a pata de um cachorro e o cachorro sair pulando. Já vi vídeo de um monte de jovem pegando um gato, esfolando o gato, apertando o gato, estrangulando o gato. Uma puxa a perna de um lado até o gato morrer. Depois elas tomaram uma surra de um bando de jovens que não gostaram daquela situação. Então, tem um preço. Não maltrate o animal, não faça mal ao animal, porque o ser que está dentro do animal é o mesmo ser que está no ser humano. Tem um filme aí chamado, acho que é Karate Kid, que uma jovem vai aprender no mosteiro, e ela vai no monastério já lá com o mestre do Karatê, e quando eles estão fazendo aquela reza, aquele ritual religioso para se alimentar, passa uma barata. Aí aquela menina vai, não conhece, vai e mata a barata. Você vê a presepada que aqueles caras fazem porque matou aquela barata. Aí ele explica o motivo pelo qual não se mata uma barata. Tá entendendo? Quer dizer, até nas religiões, muitos preservam a vida dos animais, por mais asqueroso que ele seja. Então os seres que estão nos animais é os mesmos que estão nos seres humanos. E se é verdade que aqueles que não servirem Yahweh, não servirem Yahweh corretamente, tiver de voltar para se purificar, para ir para o reino de Yahweh, ele pode voltar até mesmo no corpo de um animal, só para ser purificado e depois ir para o reino. Que assim seja. Forte abraço para todos.